Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Uniprocessos e hoje a gente tem um tema assim muito bom, que é o mercado de trabalho para os contadores. E para esse bate-papo especial que a gente já começou, né? Nós temos aqui o nosso querido professor, coordenador do nosso curso de Ciências Contábeis, professor doutor João Carlos, e o nosso egresso, já foi nosso aluno aqui, não, foi não, né? Porque uma vez aluno, né, professor, sempre aluno, né? é sempre aluno, já mestre em Ciências Contábeis, que maravilha, olha só, indo aí para também, né? Também para a área acadêmica. Muito, muito bom. Para a gente falar sobre essa questão, o mercado de trabalho do contador, a gente estava falando aqui que o médico é médico do corpo, né? Esse é o médico normal. O advogado é o médico da alma, que é só problema, né? Vamos combinar que só chega problema. E o contador, né, professor, é o médico das empresas, não é isso, professor? Isso, nós contadores, né, a gente cuida dos entes jurídicos, né? Então, nós contadores somos médicos empresariais no sentido de que nós fazemos diagnósticos empresariais, ou seja, nós batemos fotografias em dados momentos e para conversar com o proprietário, com o empresário, né, para dizer para ele como é que está a saúde da sua empresa. E nós, contadores, também aviamos receitas às empresas, né? Prescrevem remédios. Exato, então, às vezes, o remédio, né, não é aquele que o empresário espera, né, mas cabe a nós, contadores, então, de quando em vez colocar as empresas nos prumos, né? Então, nós vamos ali, de repente, numa consultoria, que é exatamente o papel que o contador exerce hoje nesse mundo dos chats, GPTs, né? Nos robôs. Então, nós, contadores, nós somos consultores e não mais executores. Então, a nobreza da nossa profissão está nesse sentido. Então, contadores em potencial que estão nos ouvindo, não temam a tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar. É isso que eu ia perguntar para vocês, né? Porque todo mundo pode pensar assim, nossa, mas ser contador, né? A gente estava conversando aqui, eu tenho uma tia amada, um beijo para ela, tia Elzira, fez 80 anos agora, né? Ela começou lá como técnica em contabilidade, que podia, na época, né, fazer tudo que um contador pode fazer. Então a pessoa fala assim, contador, não vou fazer. Para que eu vou fazer contabilidade? Que nem é contabilidade, gente, é ciências contábeis. Eu estou falando com uma pessoa antiga que sou. Ciências contábeis, não tem mercado. Agora nós estamos no mundo digital, startups e tal. Agora é que tem mais oportunidade, não é isso? Porque antes a gente tinha aquela visão que o contador só mexia com balanço, caderno das anotações, das execuções, como execução dizia fiscal. Meu pai, o livro caixa. O livro caixa. O livro. E hoje em dia a gente tem essa nova percepção que a contabilidade ajuda o gerenciamento das empresas. Ela dá um novo foco que às vezes o administrador sozinho ele não consegue, porque ele tem a visão do planejamento, mas ele não sabe como anda as contas da empresa. E o contador às vezes consegue dar esse auxílio de fazer tanto o planejamento e se aquilo é executável de acordo com as contas que ele analisa. Então é um passo a mais do que simplesmente os casos em que você faz somente uma função ou outra função, até porque cada vez o mercado é mais multifacetado e quanto mais atribuições você conseguir, quanto mais certificações, quanto mais especializações no sentido amplo, para não só da área específica de contabilidade, mas de apoio às outras áreas, melhor vai ser um profissional para esse novo mercado de trabalho que a gente enfrenta hoje.
Então, quer dizer, porque se fala muito hoje em dia das profissões que vão desaparecer, né, com a digitalização de tudo, com a informatização de tudo. Não é o caso Não. é ao contrário, né? O contador ele Adriano? vai evoluir, diferentemente de outras profissões que a gente É sabe. uma oportunidade, então, essa fase que nós estamos vivendo é uma oportunidade? É o que a gente chama de quebra de paradigma, né? A gente Isso. tinha uma visão antiquada do que era o contador e agora a gente vai ter uma percepção de um novo profissional que surge dentro das ciências contábeis. A nossa profissão, né, ela data lá do século XV. Então, o guarda-livros do passado, né, hoje, ele transformou-se num consultor empresarial. Então, por exemplo, aquele contador mecanicista, aquele contador que cuidava ali das rotinas, né, ele perdia muito tempo nessas tarefas mecânicas. Hoje, os chats, os bots, né, os bots, os robôs, estão aí para fazer isso para nós, né? Então, a nossa janela temporal fica voltada para questões complexas do mundo dos negócios. De gestão mesmo. Então, por exemplo, o contador atua, por exemplo, em controladoria empresarial, né? Então, é ele que faz o orçamento das empresas, é ele que faz viabilidade de projetos. Então, por exemplo, quanto é que vale determinada empresa? Super necessário ele estar lá no planejamento estratégico, né? Para saber onde a gente quer chegar, vai ter que ter lá um profissional de contabilidade. Um profissional de contabilidade, né? Ou seja, então, com essa inovação tecnológica, as startups, né? Esse grande número de startups e essa coisa toda, a gente precisa sempre de ter um profissional de ciências contábeis. Falando em startup, por exemplo, uma coisa que o contador muito auxilia as empresas, né, que estão ali no seu nascedouro é escolher, por exemplo, a ferramenta em termos de software, né? Ah, sim, isso é muito importante, professor. Os RPs, porque são muitos softwares hoje em dia, né? Sim. Cada vez mais avançados, que isso também quem quer seguir essa carreira tem que estar super atualizado. Aqui no nosso curso, a gente está super atualizado em questão de software, de máquina, de tudo. Sim. Porque ele tem que estar sabendo como fazer isso, né? Tem que saber usar a ferramenta, né? Então, nós temos aí no mercado N softwares, né, voltados para a gestão empresarial. Inclusive, para a gente gerenciar uma empresa, você precisa de conhecer, e para conhecer você tem que medir. Como é que você vai medir, né? Você vai ter a ferramenta ali tecnológica que vai te ajudar ali, você vai parametrizar as suas métricas, né? Então, vou controlar minha produção, vou controlar minhas vendas, vou controlar o meu custo, né? Então, quem atua na área de custo das empresas? É o contador, né? Então, custo, nós sabemos que é que nem unha, você tem que sempre estar cortando, né? Para não arranhar os outros, né? Pelo amor e a contabilidade é a mesma coisa. Então, as empresas, né, elas estão sempre repensando os seus processos, automatizando, né, o seu modus operandi, que é para cada vez mais estar competitiva, né? Porque nesse mundo globalizado que estamos, o contador hoje, a gente forma o nosso bacharel, começamos com a dupla titulação, né? Então, isso é algo que a gente deve destacar. Então, em 2 anos, o nosso bacharelando já sai com a certificação de gestão financeira. E depois se complementa os seus estudos com mais 2 anos e sai bacharel. O gestor financeiro vai estar trabalhando mais na consultoria. Eu diria que não. O contador, depois dos seus 4 anos de formação, esse sim é um consultor contábil, né? Certo. O gestor financeiro, ele não vai ter direito a atuar na contabilidade, mas ele já vai poder atuar, por exemplo, em assuntos correlatos à contabilidade, sempre colado com um bacharel já formado, né? Então, o gestor financeiro, a gente fala, né, aos alunos que é uma senhora porta aberta para ele se candidatar, por exemplo, a um certame público, né, um concurso público. Porque é um curso superior. É um curso superior, né? É um tecnólogo, né? E é um curso superior, então ele pode se valer dessa formação. Tecnólogo, né? Tem gente que fala assim, professora, tecnólogo é curso técnico? Não, é um curso superior. De nível superior. De nível superior, uma graduação. Isso. Então, a gente, inclusive, na formação, nesses 2 anos, o aluno já tem uma noção da ciência contábil, né? Ele já tem ali os primeiros conhecimentos contábeis, né? E aí a ideia é que ele prossiga na carreira e aí saia como um consultor contábil. Porque aí ele
pode atuar nas contadorias empresariais, nas controladorias empresariais, né? O controller, como o nome já fala, ele controla tudo, né? Então, o empresário, né, ele não tem ali tempo para se dedicar ali aos controles. Então, é o contador que vai cuidar desses controles, né? Então, ele vai ver ali, de repente, qual que é o melhor sistema de tributação para a empresa? É lucro real? Ou é lucro presumido, né? Então, essa consultoria tributária, né? Esse tax planning, ou seja, esse planejamento tributário, está no colo de quem? Do contador. Então, né, o empresário, eu gosto muito de tomar café com os empresários e aí fala, ok, qual a sua dor, né? Já que eu sou médico empresarial, eu quero sentir, né? Qual a sua dor, né? Porque aí eu posso recomendar um remédio, exatamente. Né? Conheço todos os remédios. Não é? E a gente não chega também com resposta pronta, né? A gente coloca na mesa ali algumas oportunidades, né? Analisando cada caso. E a gente pode colocar isso no caso micro também, que muitas das vezes você tem um MEI que pensa ou não em expandir o seu negócio e tem a questão tributária que vai impactar o negócio dele. Então, muitas vezes o contador vai aconselhar, olha, você tem condições de, com esse leque, expandir. Isso para expandir. E em outros casos, o contador vai ser o primeiro a lhe dizer, olha, você não vai ter muito mais mercado de expansão, você vai aumentar a sua taxa tributária e você não vai ter o retorno esperado. Então, talvez seja o momento de você aguardar mais um pouco, fazer um capital maior, ter uma base financeira melhor para arriscar posteriormente no mercado uma expansão. Então, isso é uma visão que o contador tem que ter. E quando ele está bem amparado, quando o profissional é acompanhado, aliás, quando o empresário é acompanhado de um bom profissional, ele consegue dar essa determinação e, principalmente, também cabe o empresariado escutar o contador, porque muitas vezes o contador aconselha, mas a pessoa insiste, né, e perde aquela ideia de entidade da empresa, que são pessoas separadas, a física da jurídica. E às vezes, por uma questão de ego, ele acha que a empresa dele vai crescer porque ele está crescendo. Ele, né? E nem sempre funciona assim. Então, realmente, assim, é importante escutar um profissional gabaritado para dar essas delimitações, tanto na área pública quanto na área privada. Mas mesmo que não seja empresa, a pessoa física, por exemplo, começa a construir um patrimônio, por exemplo, ela tem que pensar em tudo, tem que ter uma assessoria também. Como que eu vou fazer isso? Como vai administrar, por exemplo, as suas finanças, né? As finanças. Então, às vezes existe uma monta a ser aplicada e aí o contador pode ajudar o investidor, falar, olha, deixa eu ver qual que é o seu perfil, né? Você tem um perfil conservador, moderado, agressivo, né? Se for agressivo, você vai voltar essa aplicação para a Bolsa de Valores. Então, o contador, ele também é apto a atuar no mercado financeiro. Né? A gente chama de finanças isso, finanças. Né? Então, é contabilidade também, né? É contabilidade. Então, se eu sou o meu caso, por exemplo, eu, João Gonçalves, tenho um perfil conservador. Então, eu sou renda fixa. Eu não vou para renda variável. O Adriano, que está aqui do meu lado, ele pode ter um perfil moderado. Então, ele faz uma fatia de investimento ali na Bolsa de Valores e também na renda fixa. Então, ele faz ali uma diversificação de carteira, né? Então, nós, né, estampamos ao investidor esse tipo de possibilidade. É muito interessante. Agora, tem, assim, uma crença, né? Tem uma crença que diz assim, gente, mas eu também não vou fazer ciências contábeis, não quero ser contador, porque tem contador demais. É verdade, professor? É o contrário. Nós estamos, inclusive, no mundo passando por um apagão de contadores. Então, no Brasil também. Brasil e mundo. Contadores que estão nos assistindo. A contabilidade, ela está entre as 4 profissões mais demandadas, mais em alta. Por quê? Primeiro porque não tem contadores. Toda empresa precisa de um contador para assinar as suas peças. Até MEI, você acabou de falar, sim, né? Toda empresa precisa de contabilidade. E um contador tem que ser responsável pelas contas, né? Então, essa responsabilidade demanda a formação em ciências contábeis. Sim. É isso? Sim. Então, estamos passando aí, a contabilidade é uma profissão em alta, mesmo com a tecnologia, de novo, vai nos ajudar e não vai nos tomar o lugar, né? Então, chat GPTs aí, não só contadores estão utilizando, mas a medicina já está utilizando o chat GPT, né, as cirurgias, né? Nós, contadores, já estamos utilizando, né, os empresários de contabilidade, já tem lá os robôs, os chat GPTs, porque você tem um funcionário que trabalha para você 24 horas, 7 dias por semana.
que é a máquina. Né? Então essa máquina não fica doente. Então, e essa máquina, uma vez catequizada, essa máquina, uma vez formada, né, ela vai gerar a tua folha de pagamento, vai te dar devolutiva em muito menos tempo e com mais qualidade. O computador não erra. Né? Nós, seres humanos, somos, né, factíveis, né? Então nós podemos falhar, né, errar. Então, audiência, presta muita atenção no que a gente está falando, né? Estamos aí num boom da contabilidade e num apagão de contadores. São duas coisas aí que... Como pode, né, Adriano? O que você acha? Você que tá... Os dois, né? Os dois são pesquisadores aí. Que fenômeno é esse? Será que é isso? É as pessoas pensarem, não, tem muito contador, então não vou para aí? Porque, né? Enfim. Áreas como a advocacia e contabilidade, embora formem um grande volume de profissionais, nem sempre esses profissionais atuam diretamente na área. Isso acaba abrindo um gap para os demais profissionais, ou seja, assim, embora você tenha um volume considerável de profissionais gabaritados na área, esses profissionais, como não estão efetivamente contratados em suas funções, acaba gerando um déficit no mercado de trabalho e oportunidade para aqueles que querem se concentrar nessa área. Vale destacar que em Brasília o salário médio de um contador gira por volta de R$6.000. E a realidade no Brasil é uma faixa de R$4.900. Inicial, né? Inicial. Então, se você tem essa oportunidade de começar um curso de contabilidade pagando um valor simbólico, você vai ver que no decorrer do tempo o seu próprio salário vai ter sido um investimento. Você não vai ter tido um gasto, não vai ter tido um custo, mas um investimento na sua carreira. Então, assim, vale a pena seguir a carreira de ciências contábeis. E ser contador. E falou contador que sabe de cálculo, que já calculou tudo e vale a pena. E vale a pena. Gente, mas assim, essa informação eu realmente não sabia, né? Que é um apagão de conta. Ou seja, no mundo. E por falar em mundo, bom, com a globalização, com toda essa informatização e tal, existe oportunidade? Um contador, por exemplo, no Brasil, pode ser contador em outro lugar? Pode sim, outro país? Pode. A contabilidade brasileira, né, de 2010 para cá, ela colou na contabilidade europeia. Sim. Então, por exemplo, hoje um contador, né, ele aqui no Brasil, ele é preparado para ser contador em qualquer parte do orbe, né, em qualquer parte do globo, ele pode atuar dentro da contabilidade. Então, a sua formação ali em termos de hard e soft skills, né? Essa visão holística que o contador precisa ter hoje, né? Porque o contador ele não vai entender só de contabilidade, né? Ele vai ter que entender da ambiência empresarial, né? Se ele vai ali indicar, né, um remédio ali para a empresa, então ele tem que bem conhecer para poder indicar o remédio, certo? Claro, né? claro. Senão não vai curar ali a doença da empresa, né? Então, sim, esse contador de hoje, a gente fala que é o mundo dos IFRS, né? São os princípios internacionais que também estão valendo no quintal brasileiro. Então, hoje, por exemplo, quando nós pensamos, vamos fazer aqui uma avaliação de investimentos numa empresa brasileira, é exatamente do mesmo modo que o europeu faz, que o americano faz, que o asiático faz. Porque isso é importante, porque o contador aqui vai estar dando consultoria e trabalhos para as multinacionais que vêm para cá, né? Que são muitas que vêm para cá. E com a globalização a gente tem o caminho inverso também. Daqui ele presta serviço para outros países, né? Sem perder a localidade, sem perder a moradia, né? Com todas as benesses de continuar morando no Brasil. Por causa da tecnologia. Porque hoje você está aqui, mas você está trabalhando lá. E tendo a renda de um país, né, de primeiro mundo. Então, ganhando assim, em dólar. Né? Ganhando em dólar. Olha que maravilha, né, gente? E o pessoal não pensa que tem muito contador que não tem campo de atuação. Aliás, né, professor, é bom a gente salientar, né, Adriano, que para quem é formado em ciências contábeis, existem 3, 4 certificações, né? Para ser contador, essa é a primeira, né? É o passaporte. É o passaporte, né? O aluno se formou, ele vai fazer o exame de ordem. Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Isso. Para ele poder atuar como contador. Assinar. Mas ele tem outras possibilidades. Tem N
Né? Diga pra gente, conta pra gente, o nosso professor. leque de atuação, gente, que gigante, maravilha, né? Gigante. Ciências contábeis então, é por exemplo, eu quero exercer a carreira de auditoria, por exemplo. Né? Porque o pessoal pensa que é só quem faz concurso para ser auditor não fiscal. né? Não, então, né? por exemplo, se nós pensarmos em trabalhar numa Big Four, por exemplo, uma das 4 maiores empresas de auditoria, Pricewaterhouse, EY, Ernst Young, KPMG ou Deloitte, por exemplo, né? Vamos falar nas grandes, né? A chance de você ganhar mais, né, é alta. Então, para você ser um auditor, né, você tem que fazer uma certificação, que inclusive a banca, né, é a Sesgran Hill atual, né? Então o passaporte é você ter o registro de contador, aí você vai fazer um outro exame e o auditor não é um exame só. Se ele quiser ser um auditor de banco, ele vai ter um exame específico. Ele vai fazer o exame de qualificação geral voltado para... Ele faz primeiro o geralzão, aí depois faz um outro para banco. Se ele quiser trabalhar em empresa de capital aberto, CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, ele faz um outro. Se ele quiser trabalhar na área de seguro, ele faz um outro exame. Então, é uma riqueza, né, de Mas atuações. Então o contador, ele pode ser contador, auditor, auditor, perito, contador, perito, nomeado pelo juiz, né? Então, por exemplo, às vezes o juiz não entende de contabilidade e ele tem que examinar se a Receita Federal, que não aceitou determinada operação na empresa, quem é que vai dizer, né? confortar o juiz nesse quesito, né? É o contador perito, que aí ele faria um outro exame. Então, o passaporte continua sendo o CRC, e aí ele faz esse exame de perito, que é o EQT, né? Exame de qualificação técnica. Esse é um só. E aí ele se cadastra automaticamente no Cadastro Nacional de Peritos Jurídicos, né? Judiciais, e aí então o juiz ali vai dar as causas para ele, né? Então, ele, por exemplo, uma empresa... Mas é muito bom você ter o certificado de auditor e perito, né? Porque, por exemplo, se existe uma compra de uma grande empresa, ou uma grande empresa comprando a outra grande empresa, você precisa de ter auditoria, né? Perícia, essa fase, contábil. professora, a gente chama de due diligence, né? Então, né, nesses trabalhos de due diligence, para valuation, né? Então, se eu estou comprando ou vendendo uma empresa, né? Então, é muito prudente que as empresas façam o seu due diligence, né? Porque, às vezes, existem operações que não estão colocadas no balanço. E na due diligence isso aí aparece, porque os advogados fazem a lição de casa dele e os contadores, por sua vez, também, né? Sim. Então, quem vai chegar no valor da empresa é o contador, né? Claro. Isso aí é uma outra ramificação da nossa área contábil, é o valuation, é a avaliação de empresas, né? E como é que eu ponho o valor para uma empresa? Então, existe todo um conjunto de técnicas, né? Que nós, contadores, nos valemos para dizer, olha, essa empresa, ela não vale X, ela é sempre um intervalo, né? Ela vale de tanto a tanto. Né? E aí fica para o decisor ali, para o administrador ali, dentro desse intervalo, ele negociar, né? Então, você nunca chega numa empresa, olha, o valor do Banco Itaú é X bilhões. Não, olha, o valor do Banco Itaú, ele está rangeado, né? Dentre tanto a tanto. Em relação a essa questão da perícia técnica, vale a pena reforçar aqui, em relação ao nosso mercado aqui em Brasília, que a gente tem vários tribunais, não somente o estadual, mas os grandes tribunais estão todos colocados aqui. Claro. Então, a gente tem um mercado muito maior para perícia forense do que os demais estados. Porque está aqui o Supremo no nosso quintal, né? O STJ... O TST, o TST, o STM, o TRF. Então, todos esses tribunais precisam de profissionais, né, que auxiliem o juízo. Capacitados. Se já tem pouco contador. Agora, imagina quantos peritos. Poucos também. Imagina que o juiz tem que várias vezes... E auditores. E demandas judiciais. Julgar sem ter o entendimento técnico daquilo. Então, ele realmente precisa de um auxílio de um profissional que tenha essa capacidade. E em relação ao mercado de Brasília ainda, com relação à área pública, a gente tem que pensar muito que hoje em dia existe a ideia de transparência e prestação de contas. E tudo isso exige profissionais contábeis que deem noção a todo esse aparato técnico e mostre à sociedade como está se desenvolvendo a questão do gasto público, né? Se realmente é eficiente, porque não é. E como pode fazer diferença. O mercado esse é o que ele está falando, é a questão do custos hoje, que a área pública, né? Sim. Ela não dava bola muito para custos. E hoje, a área pública também internacionalizou-se. Hoje a gente forma o nosso contador com viés para a área privada e para a área pública. Sim. E internacional.
Então, Claro. por exemplo, o nosso contador hoje da Uniprocesso, ele sai preparado tanto para atuar com os IPSAs, que são os princípios contábeis da área pública, como os IFRS, que são os princípios contábeis da área privada. Então, hoje a contabilidade pública e privada, elas estão praticamente na mesma vibe, né? Elas estão internacionalizadas. Isso te ajudou, Adriano, quando você se formou aqui? Até essa visão, essa dupla visão, né? Em relação à formação da Processo, posso dizer que ajudou. Inclusive, foi o grupo da Processo, né, os profissionais da Processo, foram os maiores incentivadores para que eu continuasse dentro da carreira acadêmica e pleiteasse um mestrado. Então, realmente, assim, foi uma coisa que aconteceu sequencialmente, justamente porque eu tive esse apoio dos profissionais da Processo. Não foi planejado, Não, né? nunca pensei em que eu iria para a área acadêmica, muito menos no mestrado em ciências contábeis. E realmente aconteceu pelo incentivo da Processos. Outra coisa que é um mito, né? Que as pessoas pensam assim, mas será que, assim, eu quero ser profissional, quero atuar na área, eu vou fazer ciências contábeis, vou ser contador, auditor e tal. Perito, consultor. Perito, consultor. Mas fazer um mestrado também dá diferencia o profissional para o mercado de trabalho? É levado em conta essa especialização? Gera uma expectativa maior do profissional, porque ele tem um conhecimento maior do que é ser contador e ele entende não somente como executar a profissão, mas como se chegou àquilo. Você tem um desenvolvimento de estudo para compreender uma gama maior de fenômenos que se chega àquele resultado. Não é somente pensar em, eu vou executar um balanço e eu consigo executar um balanço. Isso é possível, a gente desenvolve de forma melhor esse tipo de abordagem. E, além disso, você começa a ver que a contabilidade é maior do que um balanço técnico, do que uma simples conta. E uma coisa assim, que vale reforçar para quem busca a área, assim, fala-se muito que quem é contador precisa entender de números. Isso é um fato, você precisa saber fazer contas. Mas, principalmente, você tem que saber ler e interpretar muito bem. Claro. E, às vezes, as pessoas não têm muito essa visão quando você está de fora. Você acha simplesmente que exatas. Justamente. E não é um curso de ciência. São ciências sociais aplicadas. Então, você precisa dos dois conhecimentos. Se você souber somente fazer conta, você vai ter uma dificuldade, e se você não souber fazer conta, você também vai ter uma dificuldade, embora você possa ser muito bom em entender o que está acontecendo, mas às vezes você não vai conseguir replicar numericamente a situação. Então você precisa ter o foco nas duas áreas. É um diferencial do contador, que muitas vezes outras profissões, né, fica atrelado somente ao campo da humanas ou ao campo das exatas, né? Essa questão de sermos, né, da área social aplicada porque... Por que a contabilidade não é exata, embora tenha muitos cálculos, né? O contador faz muito Como cálculo, economia, né? Como economia. Por quê? Porque o ser que é o foco. Né? Então, nós, contadores, somos seres humanos, né? E nós ali vamos indicar o melhor caminho para as empresas, né? Então, por isso, o contador, por ele ser uma figura humana, a ciência é social aplicada. Então, não é exata, né? Não é um cálculo exato. Então, a contabilidade, principalmente essa atual, ela deixou a objetividade de lado e agora é juízo de valor. Então, nós, contadores, a gente faz juízo de valor em cima das operações que as empresas fazem. E como você falou da academia, hoje a academia e mercado estão unidos, né? Então, no passado, né, ou você ia para o mercado, ser um contador, um auditor, ou você ia para a academia, né? Buscar ali o academicismo. Hoje não, hoje a academia está no mercado e o mercado busca acadêmicos. E o mercado valoriza, né? Porque né? é uma atualização constante. Constante, né? pesquisa, então, nós não podemos né? parar. Por quê? A contabilidade é dinâmica. E hoje cada vez mais com a tecnologia, né, professor? Sim. Por exemplo, cryptocurrencies, né? Os bitcoins da vida. Sim. O mundo contábil hoje está estudando como contabilizar isso aí. Então, contabilizar isso aí, professor. Ou seja, já está no mercado, eu digo. Como não tem um pronunciamento, né? Olha, faça desse jeito, né? Então, bitcoins para alguns são disponibilidades, né? Para mim, Gonçalves, como é que eu encaro o Bitcoin? Bitcoin é um intangible asset, ou seja, é um ativo intangível, né? Por quê? Por que eu entendo que não é uma disponibilidade? Porque a hora que você quer vender o teu Bitcoin, primeiro, você não tem o dinheiro ali, na hora. Você precisa comercializar para o dinheiro aparecer, né? Mas você comprou também, né? Você tirou o dinheiro tá daqui para há quem esteja contabilizando os bitcoins como estoque.
Né? O BTG, que é o segundo maior banco do Brasil, né? BTG, o segundo maior banco do Brasil, nas suas carteiras de bitcoins está no intangível. É a minha linha de raciocínio. Mas, de repente, o IASB, né, que é esse organismo internacional britânico, recebeu em audiências públicas as opiniões dos auditores, dos profissionais de contabilidade, ouviu o próprio mercado, as universidades, e aí isso aí está no forno, esse pronunciamento. Então, a contabilidade não é algo assim pronta. Ela acompanha a evolução dos negócios. E ela é sempre mutável, diferentemente de outras regras que assim, você começa e sempre vai ser daquela mesma forma. E isso é um dos motivos que não é uma ciência exata, é porque essa mutabilidade exige que você sempre esteja adaptando a contabilidade à realidade da pessoa jurídica. Como o João mesmo disse, é uma questão de ser. E assim como tem a pessoa física, que é o ser individual, a pessoa jurídica é um ser independente também. E a avaliação desse ser é feita por meio das ciências contábeis. Muito bom. E é interessante porque existe realmente uma valorização, né? Se você faz um mestrado, você faz um doutorado como profissional. Sim. Às vezes você nem quer ir para a área acadêmica e se dar aula, mas para aperfeiçoar, tá no meio acadêmico de pesquisa, né? Eu tenho, por exemplo, alguns médicos que são doutores. Eu falo assim, gente, o médico que é doutor é tudo, né? Porque ele está na pesquisa, ainda mais medicina, que evolui, né? Pra caramba. Área do conhecimento que ele descobriu. E é uma coisa que evolui o tempo, muda o tempo inteiro, né? Sim. Os remédios, as técnicas, a automação de um bocado de coisa, de procedimentos, assim como é na área de ciências contábeis, que é uma coisa evolução. Gente, é maravilhosa essa área, né? E existem tantos mitos, tantas crenças, né? E é uma coisa tão antiga que começou, né? Como professor? Guardador de livros. Era o guarda-livros, né? O guarda-livros. Então, e é interessante que esse contador das antigas, ele ficava assim, isoladinho na sala dele, escondidinho, né? E o contador de hoje... Ele só guardava livros. O contador de hoje, eu gosto de brincar com os alunos, a gente usa o TBC. Né? O que é o TBC? Sabe, Zé Adriano? É o tira-bunda da cadeira. Então você anda pela empresa. É o TBC, né? Então ele vai. Não é mais cheira, o CDF. Não, ele cheira problemas na fábrica, né? Uma vez eu estava atuando como controller de um grande grupo de mineração. Sim. E a compra de emergencial na empresa era assim liberada, né? Aí eu comecei a estudar. Eu, como controller, comecei a estudar. Por que a gente não tem um limite para compras emergenciais? E será que essas compras emergenciais que os engenheiros fazem... São emergenciais? São emergenciais. Aí eu andei pela fábrica, eu tirei a bunda da cadeira. Aí eu vi pátios, o controller, era o responsável pelo almoxarifado. A chave do almoxarifado é minha. Só que, como era compra emergencial, não passava pelo almoxarifado. Então, aí eu fui nas baias, na baia de produção, que é a área, né? A praça da produção. Eu fui na praça da manutenção e identifiquei muitos itens emergenciais comprados e não usados. Aí eu indaguei o gerente da área, né? Vem cá, esse material que você comprou a título de compra emergencial, por que não foi usado? Eu achei que ia usar, eu não usei. Tá bom. Então esse material eu vou levar para o meu almoxarifado, ok? Mas já foi a custo, já estragou o lucro da empresa, porque ele comprou como compra emergencial, se é uso, já estragou o lucro. E se é emergencial, você não tem tempo para fazer tanto orçamento. Só que, na verdade, não era compra emergencial e não tinha limite. Aí, o que eu, contador, controle, fiz? Olha, o limite aqui é R$300 mil mês. Passou disso, passou de 3.600 anos, vocês, pares, aí, briguem aí, vejam o que de fato é emergencial. E eu levei isso Brasil afora. O grupo é canadense. Os canadenses fizeram o mesmo trabalho lá fora e, João, o que a gente descobriu aqui? Tem mais estoque nas baias do que no almoxarifado. Meu Deus. Então, olha, e quem está por trás disso aí? Nós, contadores. Porque vocês estão vendo lá, né? O que está saindo. Opa, tem um ralo aqui, né? Não, tem compra que foi feita e não foi usada. Pois tem um ralo. Eu descapitalizei a empresa. Né? Então, se eu tirei dinheiro do caixa... que quando eu não precisava tirar, esse dinheiro podia estar aplicado no meu negócio, ou investido, por exemplo. Ele tinha que estar dando retorno positivo para a empresa, e não sendo não estando engessado em materiais que não estão sendo utilizados.
Não, E desperdiçado é pior, né? É um insumo que até é passivo de uso, mas não naquele momento. Então eu não precisaria, de repente, pagar mais caro, porque a compra emergencial é mais cara. Emergencial é mais caro. Você não faz orçamento, você não tem tempo, Sim, nem negocia. Emergencial já então, diz a palavra. Você né? não pode parar, porque o engenheiro tem muito isso na cabeça. A minha produção não pode parar. Então ele abarrota os estoques. E nós, financistas, se a gente puder trabalhar com just in time, estoque zero, é o melhor dos mundos. Né? Então hoje a gente evoluiu, não é o just in time, é um pulmão de estoques, né? Então você tem o buffer. Então você tem ali um pulmão de estoque que é aquilo que não vai deixar a fábrica parar, mas também não vai descapitalizar a empresa, né? Sem precisar. Sim. Gente, é um mundo de... É um mundo. É um mundo. Ciências contábeis é maravilhoso. E ele falou do salário do contador, o controller, Não, ele pegada falando inicial dele... do inicial. Que a gente tem que falar isso para os meninos que entram, né? Estão se formando aí com 20 anos, 21 anos. Excelente. Você entrar no mercado de trabalho, está ganhando entre 4, 6 mil. Entendeu? É excelente. Para começar, né, a vida. Tá excelente. O controller, um salário de entrada dele vai ali de 15 a 25 mil fácil. Claro, porque já é um contador formado, com muita experiência. Porque tem que ter experiência, orçamentos, custos, né? Às vezes Aí, por exemplo, para ser controller, tem que ser só contador? Não precisa infelizmente, ser auditor? Não, infelizmente não. Qualquer profissão, olha só. O contador, né? Eu sou controller, sou contador, já fui diretor financeiro, mas para você assinar o balanço, você tem que ter ciências contábeis. Ciências contábeis. Bom seria se todos os controladores empresariais e diretores financeiros contadores fossem. Só que a gente encontra engenheiro é o que a gente mais encontra. Fazendo controladoria sem entender de finanças, pessoal da área de tecnologia, né? E por aí vai, né? Mas isso aí, as empresas sob o meu ponto de vista, é que vão estar ali mal assessorados porque não tem alguém que domina essa ciência contábil. Né? Porque tem aquele entendimento antigo que basta ser uma pessoa que entenda de contas para resolver o problema. E não é o caso, como a gente já discutiu. Porque não é só aquela questão do balanço, não é só fazer continha, só entrar o que entra e o que sai. É muito mais, né, professor? É muito mais complexo. E o contador, por exemplo, pode ajudar a economizar custos de uma empresa. Uma vez eu atuei no interior desse país, num projeto de mineração, fiz um startup de uma mineração de ouro em Godofredo, Viana. Quando eu lá cheguei, Maranhão, 400 quilômetros da Ilha do Amor, Maranhão. Quando eu lá cheguei, a empresa pagava os PLR, as participações no resultado, e ela pagava os encargos sobre a remuneração bruta desse PLR que era distribuído, distribuição de lucro, né? Parte ia para os funcionários. E o que existe aí? A empresa está pagando custos sem precisar. Por quê? Se ela tivesse levado para o sindicato esse plano de PLR, não teria encargo. Então a empresa, em vez de pagar 1 milhão, pagava 2. Simplesmente por esse fator. Por esse fato. Por esse fator. Então, um PLR... Por não saber, né? Por não saber. Ignorância, né? Ignorância. Então, contador domina, né? Contador é obrigado a entender de legislação trabalhista, previdenciária, tributária, né? Nós estamos aí nesse emaranhado tributário, né? Nós temos aí mais do que 50 espécies. A reforma tributária aprovada foi agora. O Senado está apreciando, né? Então isso aí vai nos ajudar, né? Vai facilitar a nossa vida, só que é para algum tempo à frente, não é para agora. Né? Então, nós temos aí que dominar tributos municipais, estaduais, federais. E quem tem isso no seu colo? É o contador. É verdade. É o contador. Tem muita oportunidade, né? Por exemplo, terceiro setor, né? Que tá crescendo também muito, né? Aliás, pelo menos no Brasil, as políticas públicas, elas são incentivam o terceiro setor. Mais voltadas. Nós temos aqui um exemplo, o IGES é do terceiro setor, aqui no próprio no DF. Então, é também uma grande oportunidade, um nicho, né? No mercado de trabalho, porque é uma empresa. Mas ela tem as suas particularidades. Quando a gente pensa em empresa do terceiro setor, né, a palavrinha da moda é a responsabilidade, né, a responsabilização. Né? Então, por exemplo, a prestação de contas. Então, recursos chegam, né, para essas empresas do terceiro setor e elas precisam informar se aquele recurso foi bem usado.
né? É o accountability, a palavrinha que eu estava fugindo da memória. É o accountability, seria... Accountability não é contabilidade, accountability é responsabilização. Então, e quem vai cuidar ali dessa responsabilização junto à ONG ou à empresa de terceiro setor? É o contador, que vai ali preparar a prestação de contas, né? Então, é um fluxo de caixa. Então, quanto que a entidade recebeu e onde ela aplicou? E aplicou com eficiência, né? Que aí entra custos aí envolvido também, né? Claro. Então, né, eu vou contratar aqui uma empresa... Tem lá o Ministério Público que está lá em cima, olhando. Aquilo que a gente São vem auditados, discutindo, né? que a questão da transparência para as ONGs é muito importante. Por quê? Porque é um dinheiro público que não está sendo aplicado diretamente ao fim público. Aliás, não está sendo diretamente aplicado pelo governo, mas ele tem um fim social. Então, ele tem que ter um retorno para a sociedade e tem que ser bem aplicado, porque é o dinheiro do contribuinte que está sendo utilizado diretamente. Sim, sim. É muito interessante e é necessário que tenham bons profissionais nessa área, porque é uma coisa bem controlada mesmo, né? Então, e aí a gente vai enveredar por várias áreas, né, de direito ambiental, né, que tem várias empresas do terceiro setor atuando, e mesmo na política, né? Também. Quando vai. Prestação de contas das campanhas nas campanhas políticas, né? Precisa efetivamente de um contador eficiente. Eficiente, que saiba trabalhar com... Gerir, né? Os recursos, né? Porque o político ali, ele tem as doações recebidas, né? Você tem a prestação de contas. Tem o dinheiro dele, talvez, que ele coloca. Tem o dinheiro do partido, né? Tem várias... Fontes diversas. Fontes, isso. Fontes. Tem várias fontes. Quer dizer, e ele tem que prestar conta. Tem que ter transparência. E quem é que vai fazer isso? Não é o advogado. E, inclusive, é um dos motivos que ele pode perder o cargo, o mandato dele, é justamente a ausência da prestação de contas. Sim, ele pode fechar a torneira das entradas de caixa, né? Sim, e vai prejudicar o próprio partido político, né, a nível de... E isso é feito mensalmente. Por exemplo, se um político está numa campanha política, ele faz isso mensalmente. Sim, esse controle, depois faz né? Depois faz o fechamento. Sim, faz o fechamento, né? Então, a gente tem que follow the money, né? Ou seja, segue o caminho do dinheiro, né? Então, você vai controlando ali, então não deixa para o final, né? Então, tá no extrato bancário, deixa eu, né? Ver aqui, né? Deixa eu controlar já. Então, você não espera ali, né? Eu falo isso para os alunos também. Você não, para fechar o balanço, você fecha o balanço a cada dia. Você não vai fechar no final do ano. Porque as operações acontecem diariamente. Embora a gente fale, você tem que fechar o balanço mensalmente. Mas se a gente espalhar, né, a nossa contabilidade ao longo dos meses, ao longo dos dias, é muito mais fácil para nós contadores. Claro. E nesse mundo do online accounting, né? Nossa. Ou seja, essa contabilidade online, por exemplo, é a sede do empresário conhecer o que aconteceu. A vida online, né, professor? Então, a vida online. Antes, a contabilidade ela era entregue para o empresário tomar a decisão no dia 15 do mês seguinte. Ou seja, já tinha passado meio mês, como é que eu ia tomar ali, né, fazer uma correção de trilha, por exemplo? Então, a contabilidade hoje fechou o mês no dia D+1, ou seja, no primeiro dia do mês seguinte, a contabilidade já está fechada. Sim. A tecnologia trabalhando a nosso favor. Né? Então, é o chat. Porque antes você tinha... Você demorava, né? Meu pai tinha uma calculadora, professor. Sim. Meu pai tinha uma calculadora, não sei se você conhece. Até eu não sei mexer nela direito, não. Como é que ela é? Que tem uma manivela. Sim. Então você tem que fazer não sei o quê, não sei o quê e... Eu tenho ela guardada, porque é uma relíquia, né, gente? É uma relíquia. Aquele negócio faz não sei nem como é que faz, né? Imagina. É verdade. Se aquele pessoal daquele tempo tivesse noção da onde a gente... E hoje, nesse mundo da tecnologia, ia chegar... Né, dessa informação aí, a pandemia nos ensinou muito, né? Esse trabalho aí fora, não presencial, né? Então, a pandemia impulsionou tecnologicamente o mundo. Sim. O mundo porque aprendeu, né? O mundo aprendeu. Porque o mundo parou, né? E aí as empresas zeraram seus faturamentos, né? Por exemplo, empresa aérea não voou, empresa de ônibus não rodou, né? Nós ficamos presos em portas casa. Fechadas. E a gente teve que aprender, né? Claro, e aprendemos. Fizemos nosso dever de casa, né, professor? Sim. Então, os frutos estão aí. As empresas hoje estão aplicando semana de 4 dias. Então, antes era 5 dias. Então, hoje, com 4 dias, você tem o mesmo nível de produtividade.
né? Dar valor ali pro lado pessoal. Ali Nosso pequeno exemplo, né? Por exemplo, aqui da Uniprocesso, a gente sempre fazia reuniões de gestão presencial, né? Umas eram aqui na Asa Sul, outras em Águas Claras, mas presencial sempre, né? Hoje, são poucas que são presencial. E eu não sei se eu vou dizer que é a mesma coisa, porque não é, mas no quesito de produção, de efetividade, de eficácia, é a mesma. É a mesma. A questão é que você passa a gerir o tempo de uma melhor forma. Você dá uma flexibilização aos funcionários, dá uma flexibilização aos gestores, que antes era aquela coisa engessada, de 8 às 18, todo mundo tem que trabalhar, bate o ponto na entrada, bate o ponto na saída. Quando você dinamiza o trabalho com a digitalização, você dá essa oportunidade da pessoa adequar a vida dela, adequar o trabalho à vida dela. Então, assim, às vezes ocorre uma emergência, vai no hospital, vai buscar uma criança na escola e você consegue adequar aquele tempo em um dia você trabalha mais, um dia você trabalha durante a noite, você vai administrando melhor o seu tempo e você vai tendo condições de, inclusive, de dar continuidade ao mercado, não o mercado de trabalho, falha a palavra agora, dar condições a você dar continuidade aos estudos para melhorar a qualidade do seu trabalho, porque você também tem essa flexibilidade nos estudos, que antes você tinha aquela coisa engessada que teria que ir de 8 às 12 fazer a faculdade, ou de 17 às 23, ou 19 às 23 no turno noturno, e você passa a ter aquela adequação. Hoje eu tenho uma hora de almoço maior, vou estudar uma hora aqui, uma aula que já está disponível no sistema. Hoje vou dar uma leitura aqui no PDF que é mais rápido do que carregar um bocado de livro. Então, assim, isso dá oportunidade das pessoas também se aprimorarem. Com certeza. É o gerenciamento do tempo, né? Gerenciamento do tempo. Gente, então, na realidade, não existe um mercado enorme para o contador, né? Um mercado enorme para ciências contábeis. Tem um mercado infinito, né? Infinito, porque está em evolução. Não existe. Mas é porque está em evolução, professor. Eu já ia emendar. Você já ia falar, o que é isso, professor? Não, mas assim, porque tem possibilidades que a gente ainda não sabe que elas existem. Sim. É um mercado realmente numa evolução incrível, interessantíssimo, que não parou, não vai parar e vai evoluir cada vez mais. E, ao contrário, né? Com o tempo, serão necessários cada vez mais contadores. E melhores qualificados possíveis. Não, mas isso é em tudo, né? A gente tem que saber. A questão é porque existem algumas carreiras que já não têm possibilidade para onde você ir. Que não é o caso do profissional de ciências contábeis, do contador. Vamos falar profissional de ciências contábeis, porque ele pode ser contador, auditor, perito, controlador de empresa, né? Especialista em mercado financeiro. Consultor empresarial, né? Tô adorando. E esse contador de hoje, a gente trabalha muito a questão da comunicação, porque o contador das antigas, ele pouco falava, hoje ele fala muito com o empresário. Então, verdade. Para ele, né, da sua área de conhecimento, então para ele convencer ali um empresário que de repente ele tem, né, que ir para uma automação do seu escritório ou uma automação da sua fábrica, né? Dizer para ele que hoje nós estamos nessa pegada verde, que ele tem que sair do combustível fóssil e ir para o combustível verde. Olha só, gente, tá vendo? É porque é uma consultoria. No mundo do ESG, a gente chama de ESG, né? É ambiente, social e governança, né? Exatamente. Então, mas que tem oportunidades e possibilidades de redução tributária. Sim. Então, é importante para o empresário e o contador tem que estar ligado nisso. É importante. O governo dá sem falar da importância real, né? Sim. Social, ambiental, né? Tudo mais. Então, mas o contador tem que estar ligado nisso. Fazendo conta ali, né? Então, por exemplo, atualizando sempre, né? Pode ter ligado ganho nas de oportunidades. Mercado, porque, assim, e atrás das oportunidades de redução de custo. Claro, tudo. Você vai ter essa dinâmica de poder fazer... Esqueci. Desculpa. Não tem problema. Pode seguir, João, dá um tempinho. Não, tranquilo. Fazer relatórios, de fazer um estudo para isso melhorar. É porque assim, a gente tem a própria questão do ganho financeiro. Você não se... Assim,
é igual a senhora falou, a questão ambiental é importante, óbvio, assim, a gente precisa ter um mundo que continue para as próximas gerações. É uma visão que nele, sempre né? na geração que está por E a gente né? precisa implementar essa visão junto já dos nossos próprios alunos e ter essa ideia de que assim, também é um ganho que alguém precisa pesquisar, alguém precisa investir nessa área. Claro. E se você for pioneiro, você vai ter um ganho muito maior do que as outras empresas. Então, você já tem que ter esse norte. Que há um momento, há uma oportunidade muito grande que basta, assim, se você pegar essa chance, vai ser um diferencial muito grande daqui 5, 10 anos. E assim, a gente fala em 5, 10 anos pelo costume antigo, porque as coisas agora, de ano em ano, você já vê uma mudança muito grande. É uma dispersão, assim, uma diferença significativa de como a gente fazia, assim, com os alunos que estão entrando agora e eu que formei 5 anos atrás, é um mundo totalmente diferente. E assim, pra gente que é das gerações mais antigas, temporalmente não parece tanto, mas em relação ao pós-pandemia, é outra realidade. O mundo é outro, né, Adriano? O mundo é outro, realmente. Gente, muito bom. Então, é isso, o mercado de trabalho para o contador. É vasto. É muito, assim, né? Gigante. É gigante. Muitas possibilidades, né? Muitas oportunidades, né? Nada disso que tem contador demais, é o contrário, né? Então, nós temos hoje muito bom esse bate-papo, porque a gente... Uma cifra de 500 mil profissionais no Brasil é muito pouco. E desses 500 mil, a grande maioria, 90%, não está atualizado. Então, eles perdem terreno para os 10% que atualizados estão. Então, ou seja, esses 10% a hora é agora de fazer ciências contábeis. Essa é a hora. É um mercado em expansão diariamente, né, gente? É um mercado demandante. É um mercado demandante. Muitas oportunidades. Parabéns, professores. Você já é professor também, né? Pesquisador, mestre, contador, atualizadíssimo. Afiado, temos que trazer ele para cá, hein? Tá gravado, hein? Gente, é isso. Nosso tempo está acabando, infelizmente, porque eu estou aprendendo muito hoje. Estou aprendendo muito, mas infelizmente nós já estamos no final do nosso bate-papo. Muito obrigada, professor João Carlos, sempre disponível aqui, preocupado sempre com o melhor para os nossos alunos e para todos aqueles interessados nas ciências contábeis. Maravilhoso. E, Adriano, bom revê-lo. Que bom. Obrigado, que você está no caminho aí no mercado de trabalho, atuante, se atualizando, né? Fez o mestrado, daqui a pouco vai fazer o doutorado, né? Porque já estudou, se for seguir os passos do mestre, né? Vai chegar, e é importante, é um diferencial, o mercado reconhece, né? Toda essa especialização, né? Então, muito, muito, muito bom. Muito bom o nosso bate-papo aqui. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast Uniprocessos. Nós estamos em todas as redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Curte a gente aí e ouçam, porque, gente, muito, 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 muito papo bom tem rolado aqui nessa mesa. Muito obrigada e até o próximo podcast.